Olá, paz. Voltamos mais uma vez para o segundo vídeo, né, dessa série sobre a estátua. Agora falando sobre o peito e os braços de prata, né? É a segundo metal, o metal menos valioso do que o ouro, porém conquistou o reino que era da Babilônia, que era a cabeça de ouro, né? Era um metal. Isso é uma curiosidade na estátua. Os metais vão diminuindo o seu valor como metal, porém são mais fortes o reino que substitui o metal anterior, né? Agora representado aqui pela Média e pela Pérsia. É o reinado do Império Medo-Persa, né? Foram necessário juntar os dois reis, Ciro e Dario, Ciro da Pérsia e Dario da Média, para que eles pudessem juntar força para ir contra o Império da Babilônia, que era muito forte até então. Medo-Persa significa então o peito e os braços de prata. E aí o texto vai nos dizer: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ou seja, a prata é inferior ao ouro, porém conquistou, né? Conquistou o ouro, conquistou a Babilônia. Daniel 2:39. Em cerca de 536 até 331 a.C. foi o tempo em que o Império Medo-Persa reinou sobre a terra, sobre o Oriente, né? Profecia sobre Ciro, o rei, né, da Pérsia, cerca de 150 anos antes dele nascer. Veja o que Isaías diz, né? Que digo de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Deus chama Ciro, né? Ainda que Ciro não louvasse, não servisse, não conhecesse a Deus, Deus o chama de meu pastor, porque Deus é o Deus de toda a humanidade, né? Ele usa a quem quer. Não quer dizer que ele aprovou Ciro, mas ele usou Ciro, né? Existe uma diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus, né? Então Ciro aqui faria e fez, né, o que apraz, o que aprouve a Deus na época, né? Deus levantou Ciro e profetizou 150 anos antes de Ciro nascer. Já havia Deus falado através do teu servo Isaías. E aí o cumprimento dessa profecia: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus, o templo, que está dizendo que seria fundado, em Jerusalém se reedificará, para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Esdras 6, versículo 3. O peito e o braço de prata, né, porque eram governados por dois reis, Ciro e Dario. Então, dois braços, né, simbolizando aí esse governo dos dois reis, dos dois monarcas unidos. E também porque eram muito hábeis no trabalho manual, né? A Pérsia os persas tinham essa habilidade na sua cultura. E a prata era porque o império tinha a prata como a sua moeda que trabalhava, né? A moeda desse reino era a prata. Então Deus sabiamente fez esse sonho com essa comparação, né? Com o império da Medo-Pérsia seria comparado à prata. Ciro e Dario. Aí está a figura deles entalhada, né, nas pedras, muito bonito, né, por sinal. A arqueologia nos faz entender um pouco de como eram esses tempos
dos impérios Medo-Pérsia, Babilônico e tantos outros. Agora o ventre e coxas de cobre, de bronze, né? Já simbolizando agora o próximo império que viria a seguir. É a Grécia. A Grécia representa o ventre e as coxas de bronze. E aí Daniel continua informando ao rei Nabucodonosor o seu sonho. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Né? Vemos hoje que a influência da Grécia está até hoje, né? Nas suas colunas, na sua cultura, né? A cultura greco-romana, como chamamos hoje, né? Porque Roma também absorveu muito da cultura grega e passou para todos os povos ao qual ele dominou no seu império, e também a Grécia, no seu tempo, né, já impunha a sua cultura para todos os povos dominados. Representa o Império Grego que reinou de 331 a 168 antes de Cristo. O ventre, né, representado pelo ventre, porque os gregos cultuavam muito o corpo. Quando você olha as estátuas, tem muitas estátuas de nudismo, né? De estátuas nuas, né? Os gregos tinham muito aquela questão do físico, do corpo humano, né? Então Deus representou o Império da Grécia da parte do ventre, né? Até as coxas, o hedonismo, né? A Grécia tinha muito disso. E as coxas, a sua promiscuidade sexual, porque pega também aqui de toda essa área íntima, né, do ser humano, e a Grécia fez muita promiscuidade sexual. Por isso a representação do ventre até as coxas. E aí o seu maior rei, Alexandre o Grande, né, representado aqui nesse busto. Então, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos com mais esse vídeo, com esse entendimento de que até essa parte da estátua nós já falamos sobre a cabeça, que é a Babilônia, sobre o peito e braços, que era a Média e a Pérsia, e agora a coxa e o ventre de bronze, né, que era a Grécia, aqui representado por Alexandre o Grande. Né? Depois falaremos agora com o restante da estátua num próximo vídeo, e depois viremos numa outra oportunidade falar sobre a visão do bode e do carneiro, que representa o Império da Pérsia e o Império Grego. Tá bem? Que Deus abençoe os irmãos a cada dia